Olá pessoal, muito obrigado. Meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de Conhecimento de Si Mesmo e estou para passar o tema número 11 do temário da fase A. Como se fabrica alma e espírito. Este curso está composto por 75 temas, 50 em uma fase A e mais 25 numa fase B. Como se fabrica alma e espírito é o tema então número 11 que vamos abordar hoje. Estamos passando nas terças e nas quintas-feiras por estas páginas. Também passamos de forma presencial, também por chamada de vídeo, que nós chamamos conferência interativa, onde se pode interagir e tirar as dúvidas. Então, o título desse tema nos chama um pouco a atenção. Como se fabrica alma e espírito? Então, nós não temos alma. Realmente nós não temos alma. Nós temos um princípio de alma e desse princípio precisamos criar uma alma. Então, o nosso princípio de alma está nesta envoltura seminal, nos nossos defeitos psicológicos, que constituem a nossa psique, os nossos defeitos psicológicos. E é aí que nós vamos então é daqui que nós vamos extrair o material para formar essa alma, para criar essa alma. Então nós temos um princípio de alma, que são esses 97% da nossa essência que está aprisionada nos defeitos psicológicos. É um princípio. Para criar a nossa alma, nós precisamos então criar os 5 corpos. Criar os corpos, corpo físico, o corpo astral, o mental e o causal. Então, para criar esses 5 corpos, nós precisamos então trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, esses 5 corpos correspondem à primeira montanha. Então, quando se faz a criação na devida ordem desses corpos, que será em ordem, primeiro vai se criar então o corpo físico solar, porque nós temos esses corpos, temos de forma lunar, como já falamos em outras conferências. Esses corpos nós temos de forma lunar e precisamos criá-los, transformá-los em corpos solares. Então, com a criação do corpo físico solar, nós estaremos fazendo a primeira iniciação. A criação de cada corpo corresponde a uma iniciação. Então, a primeira iniciação é a criação do corpo físico solar. Então, quando se cria esse corpo, se recebe o sacramento do batismo.
o verdadeiro batismo é a criação do corpo físico solar. Então, se cria o corpo vital, a segunda iniciação, se recebe o sacramento da confirmação. Estes sacramentos, no mundo físico, se fazem em algumas religiões, porém isso não tem valor internamente. O que vale internamente é a criação desses corpos. E com a criação desses corpos vai se recebendo o correspondente sacramento. Então, com a criação do corpo astral, se recebe o sacramento da confissão. Com a criação do corpo mental, a comunhão, do corpo causal, o sacerdócio. Então, são os 5 corpos que é preciso criar. Então, a criação desses corpos vai, então, constituir a alma humana. Essa alma humana se termina quando se termina, então, de criar esses 5 corpos. E então se recebe as 5 iniciações de mistérios maiores. Equivale à primeira montanha, que é o primeiro trabalho, primeiro dos 3 trabalhos que se tem que fazer. Primeira, segunda e terceira montanha. Então, a criação desses corpos solares, dos 5 corpos, corresponde à primeira montanha. E para fazer a criação desses corpos, é preciso então trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, ao trabalhar com os 3 fatores, é preciso trabalhar com a morte psicológica. Vai trabalhar com a morte psicológica, e a morte psicológica significa eliminar os defeitos para então extrair o material que é a essência. A essência está presa nos defeitos psicológicos. Então, a essência é o material com o qual vamos criar esses corpos. E para extrair esse material, é preciso desintegrar os defeitos. E isso de desintegrar defeitos significa morrer psicologicamente. Eliminar os defeitos. Não é apenas mudar externamente. A pessoa quiser fazer um esforço e mudar externamente, mudar seu comportamento, não está liberando a essência. Apenas está, talvez, mudando de lugar o defeito. Está tirando ele da superfície da psique e está escondendo mais profundamente na psique. Então, morrer psicologicamente é eliminar aquele desejo, aquele impulso que nos leva a cometer o erro. Então, para morrer, é preciso, então, auto-observar-se. É preciso nos auto-observar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, os desejos. Enfim, tudo o que aconteça na nossa máquina humana, nós vamos observar, vamos colocar então em atividade a nossa essência, os 3% de essência que temos livre, nós vamos colocar em atividade
e perceber o defeito, identificar o defeito que está em ação em determinado momento, e vamos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, a Mãe Divina, eliminando o defeito, libera a essência que esse defeito levava presa. E esse é o material com o qual vai se cristalizar na prática do sexo, vai se cristalizar e vai fixar na coluna vertebral. E isso vai dando origem ao determinado corpo que se esteja criando no momento. Então, este trabalho é um trabalho real. Não é um trabalho de, como dizíamos, de mudança de comportamento, mudança externa. É um trabalho real. Eliminar o defeito e resgatar a essência que esse defeito leva presa. Então, essa essência é o material para criar os corpos. E a criação desses corpos vai então conformar a alma humana. Vamos criar a alma humana. Então, se cria um corpo, se cria o corpo seguinte, vai se criando, então, cria-se os 5 corpos inferiores. Que esses corpos nós temos, como já dissemos, temos de forma lunar. E criando esses corpos, vamos receber as 5 iniciações. É a primeira montanha. Então, a criação desses corpos corresponde à alma divina. Então, é preciso eliminar o defeito e então fixar essa essência liberada na coluna vertebral, que então será feita no sexo, na união sexual de um homem e uma mulher. Isso não é possível fazer a criação dos corpos sem o sexo. Então, e o sexo é preciso que seja um polo positivo, o homem, e um polo negativo, a mulher. Isso em união estável. Não se pode trocar de companheiro ou companheira assim porque sim. Se no caso que se tenha de trocar de companheiro ou companheira, será então um processo que deve ser respaldado pelo nosso Pai interno, que vai nos orientar internamente. No mundo astral, vai nos orientar que se deve trocar, se deve trocar de companheiro ou companheira. E para fazer esse processo, é preciso guardar então um espaço de tempo, um período de no mínimo 1 ano, para então começar a trabalhar com o novo companheiro ou nova companheira. Então, a cruz significa o sexo, o homem e a mulher, e é um parceiro, não é 2, nem mais de um, são apenas um parceiro, é apenas com um parceiro. Então, é entre casal estável, e vai-se então praticar a magia sexual sem fornicação. Então,
com a fornicação se criam defeitos psicológicos. Com a castidade se criam os corpos. Se nasce internamente. Então, para criar um corpo físico, para nascer fisicamente, se nasce através do sexo. Então, para nascer internamente, também se nasce através do sexo. Então, a criação desses 5 corpos corresponde, então, à criação da alma humana. Então, a alma humana, criada a alma humana, vai se unir com Budi. Então, Budi é a alma divina. Então, esta alma humana nós perdemos porque caímos com a fornicação. Então, aquela história que nós talvez entenda como uma lenda, que o homem foi expulso do Éden, foi o caso da fornicação, que foi então separado o superior do inferior, ou o inferior do superior. Então, com a criação desses 5 corpos solares, se tem a alma humana que vai então unir-se com a alma divina, que é Budi. Então, Budi é a alma divina. Então, vai formar então a segunda tríade, que é Atma, Budi e Manas. Manas é a alma humana e Budi é a alma divina. Então, da união dessas duas almas, da união da alma humana com a alma divina, então é que se vai criar, se vai nascer, criar o espírito. Então, o espírito é a união das duas almas, a alma humana com a alma divina. E isto se faz com a morte psicológica, eliminando os defeitos, resgatando a essência e transmutando essa energia sexual, que é a própria energia sexual que está aprisionada. Então, se transmuta na união sexual e vai então fixar na coluna vertebral, que isso vai então dar origem à criação de cada corpo, que com a criação dos 5 corpos vai então se chamar alma humana. E a união dessa alma humana com a alma divina é então o que se chama espírito. Então, o nascimento, a criação da alma, o nascimento segundo, não se faz de forma intelectual. Não é possível se nascer intelectualmente. Não é possível que alguém lendo, estudando, decorando, conhecendo todas as escrituras intelectualmente, vá então nascer espiritualmente, vá criar essa alma, vá criar o seu espírito. A formação da alma é um trabalho prático, é um trabalho real, que se faz com os 3 fatores. Então, os 3 fatores é a morte psicológica, o nascimento, que é sexual, e o sacrifício pela humanidade, que é dedicar-se a entregar este ensinamento a outras pessoas, para que outras pessoas também possam liberar-se, para que outras pessoas também possam nascer. Porque exatamente esse é o motivo da nossa existência. Nós não nascemos para outra coisa.
Tudo demais são meios. A nossa profissão é um meio. Tudo que nós temos no mundo físico, tudo que desenvolvemos é um meio e não um fim. Nós não devemos colocar um fim, um propósito à nossa existência, um propósito horizontal, porque o propósito real da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. E tudo demais são meios, são formas, meios de sobrevivência para, então, poder fazer esse trabalho. Então, não há outro caminho para se criar a alma e o espírito a não ser pelos 3 fatores. Os 3 fatores para a revolução da consciência. Não há como fazer isso intelectualmente, como já frisamos, já temos dito que este trabalho é um trabalho real. Então, neste curso, nós aprendemos como trabalhar com os 3 fatores, para então trilhar o caminho verdadeiro, o caminho da iniciação. E é um caminho real. Implica em fazer algumas renúncias. Implica abrir mão de algumas coisas. A princípio, nós precisamos de muita coisa para viver. E quando nós vamos fazendo esse trabalho, nós vamos percebendo que muitas coisas ficam sobrando, vão sendo descartadas, vão se tornando desnecessárias. E nós vamos percebendo que realmente, para fazer o trabalho, não precisamos de muita coisa. Então, por exemplo, adquirir capital, dinheiro, poder, não faz sentido para esse trabalho, adquirir capital. Então, não se pode servir a 2 senhores. Ou nós servimos ao dinheiro, ou servimos ao nosso ser. Nosso ser, o objetivo do nosso ser é a autorrealização íntima do ser. E para fazer a autorrealização, para alcançar a autorrealização, nós precisamos fazer algumas escolhas. Precisamos abrir mão de algumas coisas, ou muitas coisas. Porém, cada um de nós vai vendo, de acordo com a compreensão, vai vendo o que pode ir se desvencilhando, o que pode ir descartando. Então, isso acontece na medida em que se elimina um defeito psicológico. Porque quem quer as coisas, quem deseja uma coisa, sempre será um defeito psicológico. Então, se elimina o defeito, esse interesse, essa necessidade por essa determinada coisa vai desaparecendo, vai se enfraquecendo. E quando nós percebemos, isso já não faz falta para nós mais. Então, estamos nos liberando dessas coisas. E assim vamos percebendo que outras coisas também podem estar sobrando. Então, este trabalho é um trabalho real. Não é um trabalho intelectual, não é um trabalho de aparência. É um trabalho real que cada um
pode fazer. Cada um de nós pode fazer quando recebe estes ensinamentos, quando entra em contato com esses ensinamentos. Que nesse temário estão todas as técnicas, todas as chaves, as ferramentas necessárias para se fazer este trabalho. E isso não é ninguém de fora que vai fazer por nós. Nem mesmo Deus pode fazer isso por nós. Quem pode fazer somos nós, com o nosso Deus interior, com o nosso Pai interior, com a nossa mãe. Então, nós descobrimos um defeito, compreendemos esse defeito, julgamos e pedimos a morte. Então, é preciso, para eliminar um defeito, é preciso passar por esses três processos. Observação, julgamento e eliminação. Observação, eu vou observar com o meu sentido de auto-observação. Vou julgar, vou analisar, refletir e vou perceber que isso é um defeito. Vou me arrepender e vou me propor a mudar, me propor a não mais errar dessa forma. E então pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então a Mãe eliminando, libera a essência. E a essência é o material para criar esses tais corpos. Então vai criar esses corpos no sexo e com um cônjuge estável. Então, o resumo desse trabalho é nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade. Ou morrer, nascer e sacrificar-se pela humanidade. Morrer é eliminar o defeito. Nascer é criar esses corpos com a magia sexual. E sacrificar-se pela humanidade é entregar esse ensinamento para que outras pessoas também possam fazer esse trabalho. Então, este é o resumo. E nós estamos dispostos para tirar dúvidas, para colaborar para que todas as pessoas que tenham interesse neste trabalho, que tenham inquietudes espirituais, possam se aprofundar. Então, se nos escrevem neste número WhatsApp, nós podemos enviar algum material que temos e também informações. Então, 55, que é o Brasil, 62 é a região, 991 929355. Então, este é o nosso contato WhatsApp ou Telegram. E estamos para colaborar. Muito obrigado a todos e até a próxima.